oração para dar início à nossa reunião. Curva aí a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, meu Pai, a direção do Senhor para esta palavra que nós vamos ouvir nesta noite. Que o Teu Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento e venha, meu Senhor, falar com cada um de nós para que possamos crescer na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Então vamos então ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 8. 4, 8. Nós vamos meditar nessas palavras hoje, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida por vir, que é a vida eterna. Por quê? Entenda bem, o exercício físico é necessário para você manter uma saúde física, mas espiritualmente ele não serve para nada. Para a vida eterna, tem validade nenhuma, porque por mais que você aqui se exercite, por mais que você aqui cuide desse corpo físico, ele vai perecer. Sendo cuidado ou não, ele vai perecer. Claro que se você exercita, você vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor, vai ter menos dores, porque a idade, ela faz com que a gente sinta muita dor física na junta, nos nervos, nas costas, nas pernas, devido ao uso desse corpo. E quando você cuida dele, então ele tende a melhorar, a te dar uma qualidade de vida melhor, fisicamente. Tá? Não é que o apóstolo Paulo está proibindo você de cuidar do corpo físico, não. Ele diz que para pouco se aproveita. Esta palavra é fiel e é digna de toda aceitação. Por quê? Para isso trabalhamos. Somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Maravilha, né? Principalmente dos homens fiéis. Mas estas coisas ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas se dê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Veja só, olha que bacana. Ele pede para a gente não desprezar a nossa mocidade, mas em tudo dá exemplo para a mocidade. Exemplo dos fiéis na palavra. Como você trata tanto os mais jovens como os mais idosos. No trato, no amor, no espírito e na fé. E na pureza. Tudo isso
está num pacote que o Espírito Santo nos deu graciosamente. Graciosamente. E todos esses dons dados por Deus, ele é desenvolvido através do exercício. Por isso que ele fez aquela comparação, lá no começo da mensagem, no versículo 8, de que o exercício físico tem pouco proveito, porque é só para essa vida. Mas o exercício dessas coisas que ele fala da palavra de Deus, o exercício da palavra, o exercício do trato, como você trata as pessoas, o exercício do amor no espírito, porque cada um de nós temos um espírito, amiga. O meu espírito não é igual ao seu espírito, não. Cada um tem um espírito. O Espírito Santo é o mesmo, mas cada pessoa tem o seu espírito. Exemplo, tem pessoas que ela é mais agitada. É o espírito dela que é agitado. Pessoas que é mais pacata, mais calma. É o espírito dela que é assim. E tem a alma, que são as vontades que a gente tem. Cada um tem um espírito que é dado por Deus para todo ser humano, que é a inteligência, que é a maneira que a pessoa é. E tem a alma. A alma, ela só tem vontade de fazer o que é errado. Então, o exercício físico para nada aproveita, a não ser para esse corpo. Mas essas coisas aqui, ó, o trato, o amor, o espírito, na fé e na pureza, nós temos que procurar ser puro. O Senhor Jesus que diz que aquele que não for como um desses pequeninos, pegou uma criança e disse isso, não herdarás o reino de Deus. A criança é pura. A criança, ela não guarda mal, ela não guarda mágoa, ressentimento. A mãe acabou de bater nele, daí um pouquinho ele está no colo da mãe de novo. Por quê? Porque ele não tem maldade, não tem malícia. Aí ele diz aqui, e não despreza. Aí ele fala, persiste em ler. Ler o quê? A Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos. Você já leu a Bíblia toda? Não responde para mim, não. Você já leu a Bíblia toda? De capa a capa? Ainda não, pastor. Por favor, então, vamos ler. É 1 ano para ler a Bíblia. E se você já leu, ele diz aqui, ó, persiste, continue ali, em ler, em exortar e ensinar, até que eu vá. Quando nós estivermos aqui, nós temos que persistir em ler a Bíblia, em exortar aqueles que precisam ser exortados, e também ler, exortar e ensinar. E muitas vezes a gente ensina com exemplos. Ensina não só falando, mas fazendo. Aí ele diz, não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Isso é profecia, palavra de Deus. E a nós foi dado o Espírito de Deus. Então nós não podemos desprezar esse dom do Espírito Santo que é em nós. Nós temos que nos manter fiel a Ele. E uma das coisas que a gente pouco tem usado, e isso tem sido um problema sério na igreja, o dom de línguas. Ou canta-lhe-se, de silabari canta-se, de salabari rai, de catsilabari canta-se, aleluias. Glória a Jesus. Quando foi que você falou em línguas
pela última vez? Você lembra? Canta-lhe Cid, silabari canta Cid, silabari raide, cat silabari canta. Lembra quando você falou em línguas pela última vez? Isso é um dom dado por Deus. E quem é batizado pelo Espírito Santo fala em línguas. Mas é um dom. Como aqui diz aqui em Gálatas. Olha o que diz no livro de Gálatas. Vou ler com você. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Mas os frutos do Espírito frutos do Espírito Santo amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, ele é tudo isso num só. E todos que foi e é batizado pelo Espírito Santo fala em línguas. Nós, na igreja, não costumamos falar em línguas. Por qual motivo? Até é um erro. Mas por qual motivo? O dom de línguas não serve para a igreja, para a edificação da igreja. A menos que tenha alguém que a interprete essa língua. Porque, caso contrário, para nada serve para a igreja. O dom de língua só edifica a si mesmo. Quando eu estou falando de língua, canta-lhe-se, salabarihai, katsila, ou lamundahai, katsila, baricanta. Eu estou edificando a mim. A igreja, quem me ouve, nem entende o que eu estou falando. Mas o Espírito Santo e Deus sabe que eu estou louvando e glorificando a Ele. Porque é o Espírito Santo que, através de mim, se expressa com gemidos inexprimíveis. Então, amigo, amiga, é importante que você fale em línguas em casa, quando você estiver falando com Deus, quando você estiver orando, na igreja. O pastor, de repente, nas quartas-feiras, aos domingos, ele não costuma pedir para você falar em línguas, mas você deve falar. Mesmo sem o pastor pedir, o Espírito Santo, ele te cobra isso. Porque o dom é como um músculo. Se você quebrar o braço, ficar 40 dias com o braço aqui quebrado, quando você tirar ele do gesso, ele vai estar mais fino que o outro, é isso? Porque não teve movimento nenhum, ficou parado. E vai estar sem, e bem mais fino, sem movimento e mais fino, porque ele não foi exercitado como o outro. Assim também é os dons. Tem que ser exercitado. Então comece a falar em línguas. Você tem o Espírito Santo, você é batizado. Fale em línguas. Fale na língua dos anjos. Perdão. Perdão. Não é língua de anjo. É línguas estranhas. Línguas estranhas. Tá? É língua de homens. E muitas vezes é até língua morta já. Mas não é língua de anjo. Isso vai edificar a si mesmo. Por isso é que nós temos membros da igreja frio, fraco. Pessoas que dizem que está fria. Sabe por que está fria na fé? Está sem ânimo para a fé? Porque não ora. Porque não fala em línguas, não lê a Bíblia, aí vai ficar fraco mesmo, amigo. O alimento é esse. Esse é o alimento. Esse aqui, ó, é o manual da vida. Quando você compra um celular, vem um manual. Se você não lê o manual, você vai saber somente o básico do funcionamento daquele aparelho. Mas quando você lê o manual, você descobre coisas que você fala, puxa vida, bacana esse celular, ele faz isso, isso, isso. Por quê? Você conheceu o manual. A Bíblia também é o manual da vida. Quando você lê ela, você descobre coisas, é revelado coisas para você que você fala, puxa, eu não imaginava que isso era assim. Palavra de Deus, amiga. Aí diz aqui, vamos dar sequência.
Versículo 14, nós estamos lendo 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por meio de profecia e com imposição de mãos dos presbíteros ou dos pastores, dos bispos. Medita essas coisas e ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Todos possam ver que o Espírito de Deus está em vós. Por isso acontecem coisas maravilhosas na sua vida. E ele diz mais: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nela, na doutrina da palavra de Deus. Porque fazendo isso, perseverando nela, salvará tanto a ti, a mim, quanto aos que te ouvem. Então você vê o quanto a palavra de Deus é importante para a salvação da alma. Vamos exercitar, amiga. Vamos exercitar o falar em línguas, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Quando você for orar hoje à noite, coloca lá um fundo musical e adore a Deus. Fale o que você tem que falar, agradeça o que você tem que agradecer e depois faça uma adoração a Ele. Fale em línguas, canta-se, lavaricanta-se, salavarihai, catsila-varicanta, aleluias, glória a Deus, e vai falando, vai glorificando, vai exaltando a Deus, para que você possa se edificar, se sentir forte. Sabe que uma casa, um prédio bem edificado, pode vir o vento que vir, a chuva que vir, que não abala aquela edificação. E nós precisamos dessa edificação. Vocês entenderam, meus queridos? Era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Vamos agora fazer uma oração e agradecer a Deus por essa palavra? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Pai, por nos alertar para que nós venhamos vigiar os dons que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o dom de cura, nos emprestou o dom de cura, o dom de libertação, o dom de transformação de vida, o dom de línguas, o dom de profecia. Todos eles o Senhor nos emprestou para fazermos uso. Nós precisamos exercitar todos eles, o dom do amor, o dom da fé, para que todos eles estejam atuantes em nós, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Nós, meu Pai, venhamos nos conservar na fé até o fim, Senhor. E quantos são aqueles que têm salvado a outros e têm perdido a sua salvação? Pai querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e não permita que venhamos ser um desses, meu Pai. Mas que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha nos repreender, para que nós não caiamos nesse erro, mas permanecemos firmes até o fim, em nome do Senhor Jesus. Respire fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Semana que vem estaremos de volta. Que Deus proteja todos vocês e até lá, se o Altíssimo Deus assim permitir.